palavra à senhora. Esse vai dar certo. Bom, desafio, né? Falar depois do Dr. Ives, muito difícil. Bom, quando me convidaram para falar de reformas para o Brasil, uma economista no meio de brilhantes, né, advogados, juristas, eu pensei, eu acho que eles querem que eu fale sobre economia. E eu pensei muito em quais as reformas que o Brasil precisaria fazer para que as nossas empresas não fossem para o Paraguai. E definitivamente, dentre essas reformas, nenhuma delas seria proibir qualquer um de trabalhar mais de 5 dias por semana. Mas na semana passada, depois do que aconteceu com a sentença do menino Henri Borel, eu fiquei perguntando, se nós como sociedade não somos capazes de fazer justiça a um menino de 4 anos, se uma juíza entende que a mãe do menino Henri deveria ser inocentada porque a sociedade já tinha lhe imposto uma pena grande demais, condenando por não ser uma mãe perfeita. Se nós estamos à mercê desse tipo de interpretação da lei, porque a lei é muito clara, eu sou mãe de 3, e mãe é uma escolha, mas uma vez que você escolhe ser mãe, você tem a obrigação de zelar pela segurança do seu filho. Infelizmente, o Brasil não conseguiu fazer justiça para um menino de 4 anos fala demais sobre tudo aquilo que o professor Ives nos contou. Eu vou evocar aqui o pai da economia, Adam Smith. Adam Smith, antes de escrever A Riqueza das Nações, em 1776, ele escreveu a Teoria dos Sentimentos Morais, em 1759. E na Teoria dos Sentimentos Morais, ele falava que uma sociedade, ela era regida por valores simpáticos, não necessariamente por uma razão. E ali ele pregava que nós precisávamos de um juiz imparcial que zelasse por 3 P's: a pessoa, a propriedade e a promessa, ou seja, os contratos. Depois disso, Smith fez o seu mais conhecido livro Da Riqueza das Nações, em que ele argumentava que existia uma mão invisível, em que cada um, fazendo aquilo que era melhor, indo atrás dos seus interesses, fazia uma sociedade próspera. Mas veja bem, isso só era possível num Estado de Direito. E ao tratar do Brasil, é quase impossível falar de economia quando nós não temos um Estado democrático de direito de fato. Eu fui para Brasília a convite do ministro Paulo Guedes, com quem eu tive a honra de trabalhar no setor privado e depois no setor público. E eu entendi muito do que isso se trata logo no início. Eu fui para cuidar da privatização das empresas estatais e muita coisa me deixou abismada. Uma delas, um dos conselhos de uma das empresas, nós iríamos mudar os conselheiros, e um deles levou uma arma e disse que não assinaria, né, ali a sua demissão. Isso me chocou. Mas, sinceramente, o que mais me chocou não foi isso. O que mais me chocou foi que nós passamos o primeiro ano inteiro para tentar convencer o STF a não reverter as privatizações das subsidiárias da Petrobras e da Eletrobras, que haviam sido privatizadas no governo Temer. Olha a insegurança jurídica a que nós estamos submetidos. Nós passamos um ano
evitando que esse pior acontecesse. Ali ficou muito claro que nós temos um poder muito maior que todos os outros. E de lá para cá a coisa toda só piorou. Ainda em relação às estatais, no último dia em que o ministro Lewandowski, que ainda era ministro do STF, ele numa canetada acabou com a lei das estatais e permitiu que todas elas fossem loteadas, da mesma maneira como agora nós vimos no atual governo Lula. E o STF passou a falar sobre tudo, desde aborto, a legalização das drogas, a demarcação de terras, até a questão da liberdade de imprensa. E nós estamos aqui na casa que deveria zelar, né, como todas, pela liberdade de opinião. Mas também na semana passada saiu uma pesquisa mostrando que 62% dos brasileiros acreditam que é um crime criticar qualquer autoridade. Que 57% dos brasileiros, particularmente, acreditam que é um crime questionar se o STF pode estar atrapalhando de alguma maneira a nossa democracia. Ou seja, a tal liberdade de imprensa ainda existe? Nós temos um poder hoje, como bem disse o professor Ives Gandra, sempre que eu vou anunciá-lo, eu falo, mas como o senhor gosta de ser anunciado? Um advogado e professor. Olha a humildade, né, de alguém que escreveu mais de 100 livros, já em 21 países, sempre com essa sabedoria infinita. Mas ele trouxe aqui a grande questão que nós estamos nos deparando hoje. O que não é Estado de Direito é Estado de exceção. E se nós não estamos no Estado de Direito, está claro, nós vivemos hoje no Estado de exceção. Como que a gente pode explicar para qualquer um fora do Brasil que um senhor foi condenado a 14 anos de prisão por fazer um Pix de R$500 para que manifestantes pudessem ir até Brasília? 14 anos de prisão. Como ele poderia ter o poder mediúnico de entender o que iria acontecer? Então, é muito grave tudo aquilo que a gente vive hoje, a ponto, e como lógico que nós estamos falando do principal poder judiciário, isso acaba indo para todos os demais poderes. Quando eu vejo a sentença da juíza Elizabeth, no caso do menino Henry, eu fiquei pensando, nenhuma lei é tão ruim que a sua interpretação não pode piorar. E esse é o grande ponto. A maior reforma hoje que nós precisamos no nosso país, ela é muito simples. É a letra fria da lei. Todos os poderes precisam respeitar a letra fria da lei. E a gente está aqui, Luiz Felipe Oneas Bragança, professor Ives, que saiu. Nós temos aqui pessoas que leram, estudiosos das nossas leis, que propõem melhorias para nossas leis. Nós precisamos, sim, melhorar as nossas leis. Mas, antes de mais nada, nós precisamos apenas que a letra fria da lei volte a prevalecer. Não é isso que tem mais. Quando uma juíza que vê todo o histórico de um menino que foi abandonado pela mãe, que estava naquele apartamento, um garoto que foi violentado, agredido por horas, a ponto de rasgar o seu fígado. Uma mãe que tinha sido alertada pela sua babá inúmeras vezes sobre todos os maltratos que aquela criança estava sofrendo. Uma mãe que levou o filho na delegacia, fez uma selfie. Uma mãe que depois daquilo foi para um hotel de luxo, logo depois do enterro de uma criança. Ser inocentada? Senhores, um país que não é capaz de fazer justiça a uma pobre criança de 4 anos. O que mais? Então,
ao pensar em todas as reformas que nós precisamos, e olha que quando eu penso na economia, são tantas, são inúmeras. Nós vivemos isso, né? Eu estive ali do lado do ministro Guedes, e nós fomos rumo ao Brasil próspero, sem dúvida nenhuma. Tanta coisa. A primeira delas é revisar a nossa reforma tributária, pelo amor de Deus, devolver ela para... Né? Vamos voltar para... Nunca pensei nisso. Foram 40 anos, né? Buscando, desde que eu nasci, se discutir. Né? Aí você já sabe quantos anos eu tenho. Mas é isso. Aqui aos 46 anos, desde que nós discutimos há pelo menos 4 décadas uma reforma tributária, para sair isso, que acaba com um pouco de autonomia dos estados e municípios que nós temos. A reforma, e eu vou além, o nosso judiciário ele invadiu tantos outros poderes que quanto tempo demorou para que nós tivéssemos uma reforma da Previdência? Finalmente conseguimos no governo Bolsonaro, durante a gestão do Guedes. Mas agora boa parte dela foi por água abaixo, graças ao Supremo. A reforma trabalhista, que foi conquistada durante ainda o governo Temer, boa parte dela anulada, graças ao ministro do Supremo. Até sobre impostos, agora eles decidem na canetada de Moraes. Toda a decisão do Congresso, da maioria de deputados e senadores sobre o IOF foi jogada fora. Como que nós chegamos até esse ponto? Nós chegamos até esse ponto porque nós permitimos. Nós fomos omissos. Principalmente nossos representantes, com raras e louváveis exceções, foram completamente omissos. Eles, responsáveis pelo zelo à nossa Constituição, por reformar a nossa Constituição, permitiram que ela fosse rasgada, anulada, reescrita ao bel prazer de um poder que não tem um voto. E, gente, eu vou falar, é muito difícil ter voto. Luiz Felipe sabe bem aqui, eu estudo, é certo, indo para a minha terceira eleição, 3 filhos, 3 eleições, como a gente falava antes. Eu sei como é difícil. Como é difícil você colocar a cara a tapa, você aparecer, você ser questionado o tempo inteiro. A pessoa ela pode concordar 99,9% com você, mas ela vai questionar aquele pouco de que ela diverge. É muito difícil ter legitimidade do voto do povo. Como é possível alguém governar sem ter nenhuma legitimidade do voto? E, infelizmente, é isso que nós temos assistido no nosso país. Então, por isso que quando me convidaram para falar aqui para os senhores, eu pensei muito em todas aquelas reformas que nós precisávamos e cheguei a essa conclusão. O que nós precisamos hoje é voltar à letra fria da lei. E, contrariamente àquilo que pensa a nossa ministra Carmen Lúcia, devolver o poder aos 213 milhões de pequenos tiranos. Cada um de nós, cada um com direito a um voto, elege os seus representantes. E eles têm que fazer valer a nossa vontade. Do contrário, em 4 anos, nós os retiramos do poder. Então, tudo que nós precisamos é isso. E eu acho que nós temos queria terminar aqui num tom otimista, que nós estamos diante de uma grande chance de fazer isso acontecer. Agora nós temos eleições, todo o Congresso será renovado, nós teremos a chance principalmente de renovar o nosso Senado Federal, aquele poder que é o mais relevante hoje por devolver o nosso Supremo ao seu papel de zelar pela letra fria da lei e não interpretar ao seu bel prazer. Isso nunca foi o seu dever. E também o novo presidente, que, se tudo der certo, indicará mais 4 ministros do Supremo. 4 ministros do Supremo.
Então, eu sou muito otimista em relação ao futuro. E se nós tivermos aqui Dr. Ives, com 91 anos de idade, com ainda o seu otimismo e ainda nos dizendo que não podemos nos calar, precisamos berrar, teremos a chance de fazer isso em outubro nas urnas. É isso. Muito obrigada.